Ageu, capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida? Faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. E glorifique ao Senhor. Glórias, aleluias ao Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele, só Ele, é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por Tuas palavras. Os amados podem sentar-se. Glórias a Deus. Amados irmãos, eu estou crendo que a inspiração que o Senhor me deu para trazer para a igreja uma mensagem baseada nesta palavra se deu em funções das minhas meditações ao longo dessa semana. As reflexões que fui levado a fazer, porque parecia que sempre voltava o mesmo sentimento no meu coração. Eu ouvi alguns podcasts de família, um em especial no Jesus Cop, que é do Douglas Gonçalves, né? E estava lá o nosso conhecido, amado pastor Clésio, falando de criação de filhos, dizendo resumidamente que num dado momento da vida dele, ele desistiu de uma carreira corporativa pela decisão de criar filhos para Jesus, filhos estes que hoje estão grandes e que traz para ele grande orgulho, grande prazer. Eu já ali fiquei pensando, e aqueles que não tomaram essa decisão quando seus filhos eram pequenos? E aqueles que só aprenderam a importância de dar aos filhos uma dedicação muito grande, especialmente no que diz respeito a ministrar a palavra do Senhor na vida deles. Eu também comecei a revisar muitos dos cursos que são oferecidos aqui na nossa congregação para todos os irmãos. Pensei, por exemplo, nesse curso de finanças, onde pelo testemunho que ouvimos dos irmãos que acabaram de concluir esta última turma, este último curso, né? A gente pôde perceber que muitas coisas a palavra do Senhor traz a respeito do controle financeiro, de como lidar com os bens, de como lidar com o dinheiro, e que isto é capaz de mudar completamente as circunstâncias de uma vida, tirando gente de determinados apertos. Mas, sabe, eu fiquei pensando, e aquele que quando aprendeu, já tinha feito muita coisa errada? E aqueles que já estão, digamos assim, sofrendo as consequências daquilo que fez por não conhecer as verdades que foram ministradas agora? Como faz? Teria jeito para isso?
Numa das minhas meditações, eu passei por uma parte que dizia a respeito da importância de consultar ao Senhor antes de fazer uma aliança, seja esta qual for. O rei Josafá, por exemplo, fez uma com quem não devia. E correu grande risco de perder sua própria vida. Mas e aquele que fez alianças? E aquele que nem pensou nestas coisas e já realizou? Amados, seja quanto à criação de filhos, seja quanto ao modo que um casamento deve ser, seja como tratar das coisas financeiras, sejam a respeito de filhos, seja a respeito de ministério. Posso falar também de religiosidade, que é algo assim que tantos de nós, muito provavelmente, viveram a sinceridade diante de Deus, mas isso não significou que foi exatamente o modelo de crente, o modelo cristão, o modelo filho que a palavra de Deus nos ensina a ser. E acontece que algum tempo já passou e muitas perdas aconteceram. E o que eu pensava era: e para aquele que já deixou esse tempo passar? O que vai ser desse tempo perdido? Esses erros cometidos, esses pecados praticados, que certamente traz uma consequência ruim para as nossas vidas. E a pergunta é: tem jeito para mim? Tem jeito para você? Que pôde ter feito as coisas erradas também? Então o Senhor foi ministrando no meu coração ao longo da semana, mas hoje Ele fechou isso com esta palavra. E eu quero colocar um título, porque penso que é importante para todos nós que através desse título você possa entender desde já o que é que o Senhor vem trazer ao teu coração, ao coração de tanta gente nessa noite. O título é Recuperando o Tempo Perdido. O tempo. Talvez você não vá recuperar exatamente as coisas que você perdeu, mas o tempo que você perdeu, tempo que perdeu afastado do Senhor, tempo que perdeu por não conhecer a verdade da palavra do Senhor, esse tempo pode ser recuperado. E a palavra do Senhor vem falar conosco sobre isso. Nós lemos aqui no primeiro versículo, eu peço para o meu xará, o Júnior, deixar sempre na tela. Olha o que diz, que no 7º mês veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu. Veio para quem? Vamos ver no versículo 2. Fala agora para o Zorobabel, o líder político, o governador de Judá. Fala também para Josué, esse era o líder religioso, o sumo sacerdote. E fala também para todo o povo. Então esta palavra é para todo o povo. Diga assim para esse povo. Versículo 3. Quem há entre vós que tendo ficado? Quem há dentre vós que tendo ficado? A palavra do Senhor aí está dizendo assim: aqueles que entre vocês não morreram, ficaram até agora e assistiram, viram, né?
viveram muita coisa, sabe? Quem de vocês que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Esta casa não é outra coisa a não ser o templo de Jerusalém. Templo. A pergunta é: alguns de vocês aqui viram esta casa na sua primeira glória? A primeira glória do templo de Jerusalém foi a gigantesca construção, a construção mais magnífica que houve naquele tempo, feita por Salomão. Chamava a atenção de todo mundo. Pessoas de todas as nações vinham para visitar Jerusalém e se admiravam diante da grandiosidade do templo de Jerusalém construído por Salomão. Brilhava os olhos de quem via, e certamente desse povo de Israel também. Mas a palavra agora está vindo num tempo do profeta Ageu, no tempo de Zorobabel, no tempo de Josué. E que tempo foi esse? Foi um tempo pós-cativeiro. Um tempo em que este povo havia ficado 70 anos escravizado pela Babilônia. O tempo ruim, o tempo de amarguras, o tempo de perdas, o tempo difícil esse, um tempo perdido na vida daquele povo. Porque a Babilônia invade Jerusalém, leva todo aquele povo cativo e destrói o templo glorioso que havia sido feito pelo Salomão. Levaram os utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, queimaram as portas, derrubaram as paredes, e por 70 anos esse templo ficou destruído. Mas agora, no tempo do profeta Ageu, a reconstrução, melhor dizendo, já havia sido feita dentro da possibilidade daquele tempo, daquele povo. E o profeta Ageu está dizendo: aqueles que entre vocês viram, porque não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha foto, nem máquina fotográfica naquele tempo para mostrar como é que tinha sido, né? Mas alguns tinham visto. Passaram 70 anos. Alguns tinham visto o primeiro templo na sua grandiosidade e agora estava vendo o templo reconstruído. E Ageu diz: e agora, como vocês estão vendo? É o mesmo templo, só que agora está mais simples. Agora não tem o mesmo luxo. Agora tem bastante improviso aqui. É como quando você se põe a reformar, mas não tem o dinheiro para fazer tudo como foi a primeira vez, então você vai fazendo o que pode. As portas eram mais simples, os utensílios já não eram mais com a mesma qualidade do primeiro templo, e é isso que o Ageu está dizendo. Como que vocês veem agora? Não é esta aí como nada em vossos olhos comparada com aquela? E a resposta óbvia era, né? Claro, realmente não dá nem para comparar. Queridos, todos nós sabemos que quando a Bíblia Sagrada fala de templo no Antigo Testamento, ela está fazendo uma representação, ela está trazendo como um símbolo, pois, através dos prédios construídos no Antigo Testamento, o Senhor não quer dizer, não quer falar, não quer mostrar para nós outra coisa, a não ser que em nosso tempo, nesses nossos dias,
Nós somos o templo de Deus. Paulo escreve lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16: não sabeis vós, igreja, que sois templo de Deus, onde habita o Espírito Santo? Então nós não estamos aqui para falar de prédios, nós estamos aqui para falar de pessoas. Essa palavra está falando de mim, e está falando de cada um dos irmãos aqui nessa noite. Porque quantos podem estar vivendo esse tempo onde você diz: puxa, era bem melhor antes, ou eu poderia ter feito diferente. Então a gente precisa entender por que chegaram neste ponto. Por que chegaram neste ponto? Porque as pessoas podem perder tantas coisas em suas vidas. E aí nós vamos para uma palavra, Oséias 4:6. Uma das palavras, muitas são as palavras que vão explicar o motivo pelo qual Israel perdeu tudo. Jeremias fala disso, a palavra de domingo passado tinha esse conteúdo também. Mas vamos nessa, meus amados irmãos, que foi a que o Espírito Santo me mostrou, e eu preciso compartilhar com a igreja. Saiba o motivo pelo qual Jerusalém foi destruída. Saibam todos o motivo pelo qual aquele templo grandioso de Salomão, no tempo de Ageu, já não era quase nada, né? Ele diz: é um nada perto do que foi. A palavra diz assim: o meu povo, o mesmo povo, o povo de Israel, o meu povo, ele foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento. Eu preciso fazer uma observação aqui. Aliás, mais do que uma. A primeira é: o fato de você não conhecer a verdade, o fato de você não ter conhecimento da palavra de Deus, não vai te isentar das consequências dos erros ou dos pecados que você cometeu porque não conhecia. Posso ouvir um amém? Amém. Não tem jeito, irmãos. O povo foi destruído porque não conhecia, mas foi destruído. Diz também assim, que eles rejeitaram o conhecimento. Então, o grande problema não é simplesmente não conheço, porque ninguém me falou. O problema de muito crente não é a dificuldade em entender o que a Bíblia está ensinando. O problema de tanta gente é rejeitar o conhecimento. Porque o conhecimento está disponível. Nos nossos dias, é muito mais fácil você adquirir conhecimento da Bíblia do que foi no tempo do profeta Ageu. Mas quanta gente tem rejeitado, aceita as bênçãos, aceita a oração, aceita a comunhão, aceita tudo, mas o conhecimento tem sido rejeitado. E esta foi a causa da destruição de Jerusalém. Não seria esta a causa de destruição, de destruições, aliás, na vida de tanta gente nos nossos dias? Bem, meus queridos, deixe que o Espírito Santo fale isso no teu coração, porque eu não estou aqui para apontar dedos para ninguém. Essas meditações, aliás, elas vieram primeiramente para mim. E ali a palavra continua dizendo: também eu vou te rejeitar. Irmão, eu acredito que não exista nada que possa ser tão ruim na vida de uma pessoa do que ser rejeitado por Deus. Saul levou a vida dele na flauta, poderia ter feito tudo diferente, mas em dado momento ele resolve rejeitar a palavra de Deus. Ele ouviu a palavra dos homens e foi rejeitado pelo Senhor, e o Senhor colocou Davi no lugar dele. Essa parte é ruim, não é? É amargurada, não é? É ruim de ouvir essas coisas, não é? Mas é a palavra do Senhor, amados. Eu fiquei pensando nos jovens, nos casais
que tem filhos pequenos. Fiquei pensando que oportunidade eles têm de fazer tudo certo. Mas imediatamente após, vinha aquela angústia também dizendo: e quem não fez? E quem já deixou o tempo passar? Então esse povo deixou o tempo passar, rejeitou o conhecimento, se afastaram do Senhor. Olha, eu vou ler bem rápido tudo que eles fizeram aí, porque talvez a gente esteja fazendo as mesmas coisas. Talvez a gente não esteja medindo corretamente as consequências de uma vida levada de qualquer jeito, amados. Quando eu falo de qualquer jeito, eu não estou me referindo a trabalho, eu estou me referindo à conexão com Deus. Lá no finalzinho diz assim: eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Versículo 7. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele, e têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e visitarei sobre ele os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. E eu vou parar por aqui, porque já é suficiente entender quão amargo é entrar por esses caminhos, quão penoso, quanto prejuízo vem de andar assim. Agora, é como Jesus explicou através daquela palavra que fala que o homem prudente construiu a casa sobre a rocha. Então, feliz daquele que tem a possibilidade de começar certo, escolhendo o alicerce certo. Mas esse alicerce é Jesus. E quando a gente começou a construção da nossa vida, muitos de nós não conheciam Jesus. Então não escolheu o alicerce certo. Escolheu a areia. Escolheu um terreno ruim, inapropriado para a construção da vida. Mas quando conheceu Jesus, a casa já estava alta, e o prejuízo já tinha acontecido, e as paredes, muitas vezes, já estavam rachadas, o encanamento entupido, o telhado gotejando, a janela não fechava. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? E aí como é que eu recupero esse tempo perdido? Há esperança para mim? Há esperança? O que diz a palavra do Senhor sobre isso? Então, meus amados irmãos, eu quero voltar para o livro de Ageu, para encerrar com vocês essa mensagem, trazendo essa resposta ao nosso coração. E eu vou te adiantar, eu fiquei muito feliz com isso. Amém? Estas palavras renovaram as minhas esperanças. Amém? E vai renovar a tua também. Aleluias! E isso não é uma palavra só para idosos. É para aquele que mesmo jovem, que avançou do estágio de criança para jovem, e já, quem sabe, está cometendo esses mesmos erros e os mesmos pecados. Tem jeito? Vamos ver. Ageu, capítulo 2, na sequência da palavra está o versículo 4. Diz assim: Ora, pois, esforça-te, Zorobabel,
diz o Senhor. E esforça-te, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Aleluias. Eu poderia parar por aqui, porque a tua resposta já está aí. Deus não mandaria alguém se esforçar se o caso tivesse perdido. Por isso não tem caso perdido com o Senhor. Por isso há esperança para Israel, há esperança para você, meu irmão em Cristo. E nessa noite o Senhor está dizendo que se este for o teu caso, e se esse sentimento vem ao teu coração, você precisa começar fazendo uma só coisa: esforça-te. Aleluias. Esforça, não desista, não desanime, não afrouxe. Tem um provérbio que diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Mas eu pego esse versículo para mim e reverto em: se me esforçar, se eu me esforçar, a minha força será grande no Senhor. Aleluias. Então quem não tem força nessa noite, receba essa força que vem do Senhor. Esforça-te na presença do Senhor. Entenda, Jesus confirmou esta palavra que foi dada para Israel e que é para todo o povo de Deus em todos os tempos da história deste povo. Jesus confirmou: eu não vim para os sadios, eu vim para os enfermos, eu vim para os doentes e quero sarar. Aleluias. Jesus é a esperança. E você tem esta confirmação nesta palavra. No versículo 5 diz: segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, não temais. Nessa noite o Senhor está tirando medo do coração de tanta gente. Nessa noite o Senhor está querendo dar coragem àquele que precisa se esforçar. Junto com esta palavra vem poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus. O Evangelho não é apenas uma palavra para conhecimento, mas é uma palavra de poder sobre as nossas vidas. Quando vem uma palavra, não é para você saber o que aconteceu no tempo do Ageu, mas quando vem uma palavra para a igreja, é para que você saiba e conheça aquilo que Deus está fazendo na tua vida. Aleluias. Mas você precisa se esforçar. Você não pode abandonar a tua própria causa. Você não pode deixar a tua vida ao léu. Você precisa entender que ainda que os erros sejam grandes, que ainda que tenha num tempo da vida uma desconexão completa com as coisas de Deus, escolhas erradas, caminhos errados, concertos, alianças erradas, você não soube a maneira certa de criar teu filho. Você não soube a maneira certa de tratar sua esposa. Esposa não soube a maneira certa de cuidar, de se relacionar com o seu marido. Filhos não souberam a importância do princípio da palavra de Deus sobre suas vidas relacionadas aos pais. Mas se por um tempo perdido, você foi destruído em muitas coisas, porque, queridos, saibam disso, que quando você quebra um princípio de Deus, este mesmo princípio vai quebrar você. E para não ser quebrado pelos princípios, é preciso conhecer esses princípios. E se alguém foi destruído por falta de conhecimento, o mesmo conhecimento de Deus vai te dar força para reconstruir a tua vida. Aleluias. Esforça-te. Há um concerto feito quando aquele povo saiu do Egito. E o Senhor fez um concerto com cada um de nós quando nos tirou do mundo. Você não foi tirado de lá para viver a mesma vida. Você não foi tirado do mundo
para viver a miséria, a prisão e a tristeza de uma vida, né, de um tempo perdido na tua vida, não, irmão. Você foi tirado de lá porque Jesus te libertou para te dar uma vida, e uma vida em abundância. Aleluias! Não é uma vida qualquer, não é para você viver triste, não é para você viver abatido, não é para você viver distante, como se não tivesse ninguém no controle do barco da tua vida. Não, Jesus é o nosso general, Ele está à frente de nós. Ele te colocou aqui nesta noite, porque Ele te chama e diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu te aliviarei. Tira o jugo do mundo das tuas costas, tira o jugo do passado, tira o jugo do tempo perdido, tira esse peso que não está te levando a nada, e coloca, Jesus diz, o meu jugo, que é suave, e encontrareis descanso para as vossas almas, se aprenderem de mim. Aleluias! Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Aleluias! Versículo 6 diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda mais uma vez, daqui a pouco, ainda mais uma vez, daqui a pouco, ainda tem chance. Eu não te abandonei. Ó, irmãos, entre nós, vamos abrir um parênteses aí. Se teve um povo que pisou nos cocos, isso é porque eu não posso falar outras coisas que veio na minha mente aqui, mas você pode imaginar. Eu tinha umas coisas para falar aqui, mas não posso, né? Fica chato. Mas se teve um povo que pisou na bola com Deus, se teve um povo que fez e muito, muito mal aos olhos do Senhor, a ponto de ele chegar a rejeitar esse povo, a entregar este povo na mão dos caldeus, e passar lá 70 anos de escravidão. Se teve um povo desse jeito, foi esse aí. Então vamos lá, nós também pisamos na bola com o Senhor? Certamente que sim. Nós também fizemos muita coisa que não era para ter sido feita, sim ou não, igreja? Sim. Quem sabe nós também fomos destruídos, roubados, reduzidos em tantas áreas da nossa vida, também por falta de conhecimento. Então veio a resposta para mim. Tem jeito para mim? Tem, cabeção. Olha a palavra. Se teve para eles, tem para você. Tem para a igreja. Tem restauração. Tem recomeço. Tem perdão. Tem novo tempo. Mas e isso que eu estou vendo? Esse templo michuruca. E aí essa vida assim, estranha, né? As coisas não estão organizadas, não. E aí? Não temais, diz o Senhor, versículo 6, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda mais uma vez, daqui a pouco, eu farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações. Sim, o Senhor diz, eu vou balançar os alicerces de tudo, de todas as nações por você. Por quem o Senhor estava fazendo isso? Por quem ele iria balançar os alicerces de todas as nações da terra? Por quem? Por ele mesmo? Não, ele não precisava. Mas ele diz, eu farei tremer todas as nações, e virá o desejado,
Quem que virá? Quem virá? Não, você tem que falar bem forte. Sabe por quê, irmãos? Porque até nessa tradução minha aí, né? A Almeida, Revista e Corrigida, o desejado está com letra maiúscula. Alguém aqui pode imaginar quem é o desejado de todas as nações? Só faz um sinal com a mão. Quem imagina quem é? A maioria, a maior parte. Então eu vou perguntar e você me responda bem forte. Quem é o desejado de todas as nações? Jesus. Para eles, Guilherme, a palavra dizia virá. Virá é futuro. Para eles. Mas para nós? Para nós não é mais futuro, porque ele já veio. Aleluias. E ele veio para que nós tivéssemos vida. Você crê, meu irmão? Você está entendendo que com Jesus tudo é possível? Agora, vamos pensar, né? Aquele templo destruído é igual a nossa vida, que muitas vezes já está um tanto quanto torta. Torta em que sentido que eu estou falando? Bom, eu vou ser muito claro aqui, né, irmãos? Até porque eu estou com 59 anos, né? A questão é que o tempo passa e a velhice chega. E realmente, pensando em templo, não é mais a mesma coisa. Tem uns que estrupiam o braço. Aconteceu. Tem outros com problemas, né, diversos, que eu não vou citar aqui. Mas qual é a régua? Qual é o parâmetro? O que a palavra promete? Vamos encerrar? Diz assim: eu farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, irmãos, não importa a idade, mas quanto mais cedo melhor, viu? Deixa eu te falar, não seja tonto. Não seja tonto de ficar deixando o tempo passar sem colocar um lugar especial na tua vida para o desejado de todas as nações. Só faltava essa, meu irmão. Só faltava essa para você, ô bonitão, ô queridão. Todas as nações desejam e você não. Qual é? Se você deseja, dá um lugar para Ele na tua vida, porque Ele é o único que pode encher a tua vida de glória. Aleluia! Então você vai perceber que há uma diferença entre glória e riqueza. Você vai perceber claramente que há uma diferença gigante entre a aparência e o ser. Aquilo que realmente você é não está por fora, está por dentro. Quem está entendendo assim? Está ficando claro, amados? Eu encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Só para confirmar para você que ele não está precisando de dinheiro, né? Ele já tem tudo. Vamos pular isso aí. Versículo 9. A glória desta última casa, a glória deste último templo. E templos são pessoas. A glória não está nas riquezas materiais. A glória está na presença do desejado na tua vida. Vamos ficar de pé. A glória da última casa, a glória da tua vida hoje. Se o desejado está aí, ela vai ser maior do que o da primeira. Diz o Senhor dos Exércitos. Ele se autoproclama dos exércitos, porque ele é de guerra mesmo, irmãos. Ele é de guerra mesmo. Ele está na guerra com você. Amém ou não? Amém. E neste lugar darei a paz. Ele é o Senhor dos Exércitos.
Assim diz o Senhor dos exércitos. Exércitos lembra a guerra, não lembra? Mas ele diz: neste lugar, nesse lugar aí que você colocou desejado do teu coração, põe a mão aí no teu coração, diz: Jesus, fica aqui comigo, Jesus, fica aqui comigo, Jesus, porque é neste lugar que Ele te dará a paz. Não tem ninguém aqui nessa noite que não vai sair com a paz do Senhor Jesus no coração. Não tem, porque esta palavra tem poder. Não tem, porque essa palavra não é minha, e a paz que Ele está te dando não é a paz do mundo, é a paz que só Ele pode dar. Talvez amanhã você acorde e as lutas estejam lá, mas o exército do Senhor estará contigo, e nesta guerra o Senhor vai te dar a paz. Vamos orar? Senhor Deus e Pai amado nosso, eu tanto te agradeço por esta palavra, Senhor, porque falou comigo em primeiro lugar, porque ministrou algo tão importante no meu coração, renovando a minha esperança, e eu te agradeço por isso, como também agradeço a possibilidade de transmitir esta palavra para a amada igreja do Senhor, tuas ovelhas que aqui estão, aquelas que o Senhor confiou a mim para cuidar, mas elas não são minhas, elas são do Senhor. Eu estou apacentando as tuas ovelhas e sei da importância de fazer isso através da tua palavra, segundo os teus princípios, a direção que o Senhor tem dado para a nossa vida. Pai, eu quero orar em especial nesta hora por todo aquele que deixou um tempo passar e hoje, Senhor, colhe a amargura de coisas perdidas, um tempo perdido que vai ser recuperado, Pai amado, segundo a tua promessa. Meu Pai, o Senhor nos deu promessa de colocar em nós, do modo como estamos agora, do modo como vamos recomeçar, uma glória maior do que a primeira casa, e nós sabemos que a glória está na tua presença. Por isso eu te peço, tome o coração, Senhor, de cada um que aqui está, onde o desejado, o Senhor Jesus Cristo, está fazendo morada agora, e que assim, pelo poder do teu Espírito Santo, sejam ricamente abençoados, com vitória e com paz nesta guerra, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos juntos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem creu recebeu, pode aplaudir esta palavra. Aleluias. Glórias a Deus.